E aí, pessoal, meu nome é Arthur. Olá pessoal, meu nome é Yuri. Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Rola a vinheta! Nesse vídeo estudaremos a lição de número 4 com o título Lei e Amor Recapitulados. E a história começa com o Senhor anunciando a Moisés que era tempo de eles tomar posse da Canaã. Moisés, ele tá com um aperto no coração porque ele queria ir muito para Canaã, entrar naquela terra. Ele viu quão boa era e ele orou a Deus pedindo que ele pudesse entrar, que Deus tivesse misericórdia dele. Porém, Deus deu um basta e falou para ele não puxar mais nesse assunto, porque já estava dita a palavra dele. Então ele subiu ao Monte Pisga e Deus mandou ele olhar para todo o seu redor, leste, oeste, norte e sul, porque do Rio Jordão ele não passaria com os outros israelitas. E como Moisés não entraria com aquele povo, ele precisava nomear um líder em seu lugar, que foi Josué. quem? Josué. Josué, filho de Tem Nun. musiquinha de Josué? Isso aí. Não Não tem. tem. Só lembrando que Josué era um dos 12 espiões Aí tem musiquinha. que foi. espiões. Então ele foi um dos 2 espiões que realmente contou a história verdadeira. Sim. E ele foi nomeado porque, bem, ele tinha Deus respeito, queria. ele era inteligente, determinado, e Deus escolheu ele e ele recebeu parte da sabedoria de Moisés para guiar o povo. Não sei porquê, mas eu vejo Josué como José. Eu acho que eles deveriam É ter verdade, né? o caráter muito parecido. Pô, eles são parecidíssimos, não só no nome. Uma boa opinião. Eu acho assim verdade. que tem muita ligação os dois. As virtudes deles são muito parecidas. Exatamente. Isso aí. Logo depois que Moisés desceu do monte onde ele estava falando com Deus, ali ele tinha que nomear Josué como o líder, que ele, na verdade, eles iriam dividir o poder enquanto Moisés estava vivo. Só que ele não falou pro povo que logo mais ele iria morrer, né? Claro. É verdade. E ele tinha que treinar Josué para que ele pudesse liderar o povo de uma forma boa, que conduzisse o povo nos caminhos de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Então, depois dessa burocracia toda que ele tinha que fazer, que ele fez primeiro, apresentou Josué, falou o que ele ia fazer, o que ele ia se tornar, ele começou a recapitular, ele começou a falar do que Deus fez em todo o percurso que eles correram do Egito até a margem do Rio Jordão. Então ele começou falando, eu fico imaginando uma comoção muito grande. Com certeza, porque Foi- deve ter sido muito difícil. Nossa, deve ter sido muito lindo ele falando tudo aquilo. Deve ter acontecido alguma coisa diferente, porque já tinha acontecido uma coisa diferente. A luz que vinha do céu diretamente no rosto dele, em todo momento que ele estava falando. Mas, além disso, deve ter acontecido, porque Moisés realmente muitas vezes entregou sua vida para que Deus levasse ele em vez do povo de Israel. Isso mesmo. Muitas vezes ele colocou ele mesmo na frente do que o povo de Israel. Como aquele povo estava entrando numa terra santa, eles precisavam de ter decretos e leis a serem seguidas. E Moisés, quando ele estava falando com o povo, ele foi abençoado por Deus. Ele não só falou apenas dos 10 mandamentos, que foi decretado por Deus, mas também de leis Sociais. civis, né? Civis, leis que iriam levar aquele povo a ter uma boa conduta na Terra Santa. Então ele falou para o povo todos os mandamentos, as leis, regras, decretos. Falou também como se fosse um discurso motivador de quão boa era aquela terra. E diz assim no livro que vocês já conhecem, Os Escolhidos. Diz assim, Merchandise. Só lembrando que a gente não tem Não é patrocínio, a gente não tem nada. A gente não é Mas se patrocinado você pela quiser Ellen White ainda. Mas se você quiser patrocinar, ó, beleza. Diz assim: Só pra você. uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo, cevada, videiras e figueiras, onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Rapaz, aí você imagina ele Muito. falando aquilo lá, sabendo que ele não vai entrar. Caraca, Deve meu. ser terrível. Nossa, deve ser muito triste. Mas com certeza ele falou com muito amor, porque ele sabia que o povo, ele imaginava que o povo dele entraria naquela terra. Porém,
ele entraria na Canaã celestial. Como essa terra era muito boa, ela, como foi dito, ela também tinha suas regras, mas não era tudo bem bom. As pessoas tinham que respeitar, porque quem não respeitasse aquelas regras teria suas Punições, exato. Como hoje tem a prisão, tudo mais, lá também tinha. Para ter um bom convívio. É. E aqui diz que o povo que não seguisse aquelas regras, eles seriam zombados por todas as outras nações, eles viveriam fugindo e eles se espalhariam por todo o mundo e não encontraria descanso em lugar algum. Ou seja, eles só viveriam do terror e do medo. Mas aqueles que se tornassem bons e seguissem a regra, eles teriam suas vidas e seus descendentes abençoados em tudo que eles faziam. Se você quiser saber mais, Deuteronômio 28. Sempre Isso. rola a língua esse. Não tem como. Deus pede para que todos nós possamos seguir as suas regras e tudo que Ele pedir para que seja feito, que a gente faça, para que a gente possa ter uma boa vida e que possa estar junto com Ele na Canaã celestial, todo mundo junto. Como Moisés deixou um grande exemplo, deixou um grande legado para nós, devemos confiar eternamente em Deus, como Ele confiou. Mesmo sabendo que Ele não entraria na terra, e já foi na terra da Canaã terrestre, Ele mesmo assim continuou guiando o seu povo, por amor, pela comunhão que eles tinham entre uns e os outros. Ele sabia se ele saísse naquele momento, ele podia muito bem ter largado aquele momento que Deus falou que ele não ia entrar na Canaã. Mas não, ele continuou como sendo um servo de Deus, um servo que foi sempre fiel. E ele foi em frente, até chegar na beira do Mar Jordão. Mar Jordão de novo. Na beira do Rio Jordão. Ai, caramba. Até chegar na beira do Rio Jordão. Que ele pediu pela sua última vez. Vai que Deus deixa, né? Mas ele, mesmo pedindo, ele sabia que Deus ia falar não. Mas ele implorou. Ele implorou muito. Pegue a Bíblia, feche os olhos. Começa a ler, fecha os olhos e começa a imaginar. Tenta entrar dentro da história. Isso acontece muito, é muito fácil fazer isso. E você pode... Cada imaginação são diferente. E eu vou pedir uma coisa legal, que nunca foi pedido aqui. Se você fez isso que eu tô falando, imaginar a história, escreve aqui no comentário aqui embaixo, que eu e a Ângela e o Arthur vai estar lendo especialmente e a gente vai responder, falando, conversando. Mas não esquece de comentar, se você assistiu. Pode comentar, gente, não tenha vergonha. Isso, comente, compartilhe, curta, Por deixa favor, o seu like e o seu favorito, porque ajuda bastante. Isso mesmo. Eu vou contar um segredo pra vocês. Muitas vezes não são nenhum dos dois que respondem os comentários, tá bom? Mas eu vou brigar com os dois. Todos leem, mas... A gente lê, tá? Gente, a gente não deu tchau, peraí. Pode queimar. Não, você deu. Tchau, fala tchau então. Peraí. Eu tô com o joelho levantado. Tchau. Tchau.